Desejar uma ótima tarde para Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Boa tarde, Paula Sampaio. Paula, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a você também que nos assiste. Vamos falar aqui no Jornal do Piauí a respeito do novo salário mínimo, um assunto que foi aprovado através de medida provisória e que precisa agora, aliás, foi editada, né, uma medida provisória e precisa ser aprovada, discutida na Câmara e, portanto, ter aí a aprovação dos parlamentares. O assunto está sendo tratado no parlamento por Merlong Solano, deputado federal, que está aqui com a gente no estúdio do Jornal do Piauí. Deputado Merlong, uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Bom, primeiro, o assunto tem prazo para ser debatido lá no Congresso? Como é que funciona a tramitação? Tem prazo. A medida provisória vence agora no dia 28 de agosto. E precisa ser votada, senão o salário mínimo que está sendo pago desde 1º de maio, que é de R$ 1.320, perde a validade. Eu estou como relator, já estou com o relatório pronto para ser votado na comissão mista agora na terça-feira. E em seguida vai para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Dá tempo. Dá tempo. Agora, o que diz o relatório? O senhor preparou o documento? Bom, eu preparei o relatório. Da primeira parte é quase que uma formalidade, Elivaldo e Paula, porque o salário mínimo já está sendo pago. Não imagine que nenhum parlamentar vai votar contra o salário mínimo que já está sendo pago em 1.320 desde de maio, já incorporando a primeira etapa daquela política antiga de reajuste acima da inflação. Perfeito. Esse salário mínimo está 2,8% acima da inflação do ano passado. Mas eu introduzi logo uma alteração permanente. O governo mandou, mais ou menos na mesma época que mandou a medida provisória, mandou um projeto de lei propondo a política permanente de valorização do salário mínimo. Mas a Câmara, o presidente da Câmara nunca nomeou relator. Então eu tomei a decisão de fazer a minha proposta de aprovação da medida provisória do salário mínimo na forma de um projeto substitutivo, incorporando ao mesmo teor da política permanente. E o que prevê a política permanente, deputado? O reajuste do salário mínimo a cada ano pela inflação do ano anterior, apurada até o mês de novembro, somado ao crescimento do produto interno bruto de 2 anos antes. Com isso, a gente retoma aquela política que é a inflação, mais o crescimento da economia. A perspectiva é de resgatar um crescimento progressivo do salário mínimo acima da inflação, recuperar o seu poder de compra e, com isso, ter todos os efeitos sociais e econômicos positivos que o salário mínimo tem quando se paga no Brasil um valor maior, porque são cerca de 54 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo, na forma de salário, na forma de aposentadoria, de pensão e na forma de benefícios sociais. Então, é o principal indicador do mercado de trabalho no Brasil, é o salário mínimo. Deputado, agora, em toda essa votação e alterações que estão sendo feitas na Câmara Federal, pode haver novos reajustes nessas políticas de renda, inclusive no imposto de renda também? Pois é, além desta inclusão da política permanente, recebi da liderança do governo, do líder Zé Guimarães e do próprio Ministério da Articulação Institucional, a solicitação de preparar um passo a mais. Que o governo também mandou a medida provisória 1171, que atualiza a tabela do imposto de renda, tornando isento quem ganha até R$ 2.640 de pagar imposto de renda e passa a tributar os capitais de brasileiros aqui residentes investidos em paraísos fiscais, que hoje não pagam praticamente tributos, inclusive como forma de compensar o impacto da perda de arrecadação que a atualização da tabela traz. Perfeito. Então, também já estou com esse relatório pronto. Então, logo os entendimentos em relação à pauta da Câmara dos Deputados entre o governo e o presidente Arthur Lira sejam concluídos, eu já estou com o relatório pronto, e aí com isso nós teremos esses 2 ganhos a mais. Consagrar em lei a isenção para quem ganha até R$ 2.640 e, mais importante que isso, começar um processo sustentado de tributação de brasileiros que têm cerca... eu vou dizer um valor aqui, não se espantem, é o dado oficial do Banco Central. São cerca de 200 bilhões de dólares. Aplicados nos paraísos fiscais. Aplicados nos paraísos fiscais, praticamente não pagam tributos. Esse dinheiro lá fica lá quase que eternamente, no sistema de diferimento em que eles nunca recolhem, nunca... Riqueza produzida aqui e que vai lá para fora.
Então, a medida provisória 171 incorpora um mecanismo de tributação desse capital. Quem tem renda sobre esse capital aplicado lá fora até R$6.000 não paga nada, que é para aquele pessoal que às vezes manda dinheiro por conta de uma viagem que vai fazer. Quem tem renda de 6.000 até 50.000 pagará 15%. A partir de 50.000 pagará 22,5% de imposto de renda na pessoa física. Esse projeto fica muito claro que ele deve até gerar aumento de receita, se você Sim. faz isso comparado. Vamos perder aqui no imposto de renda, em compensação... Ganha na tributação dos capitais investidos lá fora. Agora, sobre o projeto do salário mínimo, o senhor não acha que esse modelo, correção, inflação mais PIB, pode gerar algum tipo de pressão inflacionária também, deputado? Esse tipo de efeito colateral, e aqui não há uma crítica ao juízo de valor do projeto, mas vocês avaliam cenários que podem surgir a partir dessa nova regra que o senhor está propondo? Não, nós tivemos essa experiência já aplicada no Brasil desde o primeiro governo Lula, chegando até o governo Dilma. Não percebemos assim grandes pressões no sentido da inflação. A inflação no Brasil parece decorrer mais de outros fatores do que do excesso de demanda decorrente da massa salarial. A massa salarial no Brasil ela é bem menor do que a massa salarial na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no conjunto dos países desenvolvidos. Então, ela não é propriamente um fator de grande estímulo à inflação. Ademais, como até aqui a economia brasileira nunca deslanchou um processo sustentado de grandes taxas de crescimento, ela sempre cresce 2, 3, 4, às vezes chega a 5, mas logo em seguida volta para 3, 2. Não percebo esse risco muito grande de uma pressão inflacionária. O que eu percebo mesmo é a garantia de que há uma dinamização do mercado popular. Como a indústria brasileira tem capacidade, inclusive ociosa, de produzir os bens que quem ganha pouco compra, quem ganha pouco compra comida e compra bens bens simples de consumo durável. E essas coisas a indústria brasileira sabe produzir. Agora, deputado, o senhor falou aí agora há pouco, numa das respostas, que depende da agenda Câmara Federal, Palácio do Planalto. Isso. Essa agenda, Joelson, Paula, diz respeito exatamente a pormenores que estão tratando de ocupação de espaços do centrão, republicanos e progressistas do governo. E há pontos importantes que estão trancados no Congresso Nacional. E aqui eu cito o marco fiscal, que é um dos principais. A gente fala muito, mas está lá paradinho no Senado. A reforma tributária chegou ontem lá no Senado, mas ninguém sabe como vai ser o ritmo da tramitação. E assim outras matérias, como o salário mínimo, a tabela do imposto de renda. Como é que vai ser resolvida essa situação? Como o senhor tem acompanhado esse entendimento? Bom, importante primeiro explicar para a população por que é necessário dialogar politicamente com as diversas forças que compõem o Congresso Nacional. Isso. Porque o presidente Lula foi eleito, mas com pequena minoria de apoio parlamentar na Câmara, sobretudo na Câmara. Nós da esquerda, como se diz, somos 130 deputados aproximadamente, num contexto de 513 parlamentares. Então é assim, se fosse no regime parlamentarista, o Lula já tinha caído. Porque no regime parlamentarista... Não formava o gabinete. Não formava o gabinete. Como é presidencialismo, se instaura o presidencialismo de coalizão, aí se faz os acordos. Então, é preciso ter o acordo para ter sustentação. Mas o PT assimila isso com... Não sem dor. Não sem dor, porque alguém vai ter que perder espaço. Não sem dor, porque a gente vai ter que trazer para o nosso seio pessoas que estavam do lado do Bolsonaro até pouco tempo atrás. Fizeram ataques duros ao PT. Alguns fizeram ataques duros ao PT, mas... Como aprovar o marco fiscal, que é fundamental? O marco já voltou para a Câmara, Elivaldo. Já voltou, já. Já, está dependendo só do Lira agendar. Ah, tá. O Senado fez algumas alterações. É por isso que voltou, né? Por isso que voltou. Perfeito. A reforma está no Senado, mas vai voltar para a Câmara. Essa história do salário mínimo está na Câmara, está na comissão mista. Se não for votado, o salário mínimo cai. Vejam só, ou tem acordo político no Congresso Nacional, entre um entendimento entre o presidente da República e o Congresso Nacional, ou não tem governo. É disso que se trata. E elas só serão agendadas quando houver esse entendimento? Essa não tem placar. Essa é a convicção. Eu acredito que os entendimentos estão avançados. Houve a posse agora do ministro Celso Sabino
no turismo. Do União Brasil, né? É do União Brasil. No turismo. Há outros entendimentos em relação a outros ministérios, por exemplo, o deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, e acho que ao longo dessa semana que vem a coisa será resolvida. Uma pergunta, qual é o limite que o senhor acredita que o PT deve impor ao presidente Lula ou aos que estão compondo o governo para esses entendimentos? Tipo, olha, ok, tudo bem, mas se envolver fulano e ciclano, aí a gente já não aceita. Bom, existe esse tipo de discussão? Até onde pode ir? Eu penso em duas coisas. Em termos de ministério, eu acho que a gente tem que aguentar mais dois irem. E o outro entendimento é que eu acho que é o mais importante. O entendimento não pode se dar ao custo de sacrificar o nosso programa de governo. Ele não pode querer que o Lula diminua o Bolsa Família, não pode querer que o Lula não queira aprovar uma política de valorização do salário mínimo, não pode querer que a gente altere a política da Petrobras e volte para a internacionalização dos preços. Enfim, esse aqui eu considero fundamental. Não pode querer que a gente não coloque dinheiro para aumentar a escola de tempo integral. Então, eles têm que aceitar boa parte do nosso programa. Nós temos que aceitar uma parte do deles. Por uma parte dos petistas, haveria uma revisão, por exemplo, da privatização da Eletrobras. Sabemos que não vai haver. Não teria acordo de jeito nenhum com o outro lado que nós temos que trazer para o governo. Então tem que ter esse jogo de concessões e entendimentos. Deputado, e como o senhor vê especificamente como parlamentar piauiense, membro da bancada piauiense também, esses avanços do Centrão em alguns ministérios como o do desenvolvimento social, por exemplo? Eu não acredito que o Centrão queira o desenvolvimento social, nem acredito que o presidente Lula contemple a ideia de passar o desenvolvimento social para o Centrão. Por que o Centrão não quer? É um ministério que tem uma pauta muito identificada com o PT, muito identificada com o Lula. Então, um ministro ou uma ministra do PT pode até faturar politicamente um ministério como o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eu não vejo, assim, nenhum político do Centrão se dando bem politicamente, em termos de resultado eleitoral, só porque é ministro do Bolsa Família. É a cara do PT. Então, eu acredito que eles, na verdade, contemplam ou pedem outros espaços no governo, não propriamente o Ministério do Desenvolvimento Social. E não acredito que o governo, o Lula, atenderia. Deputada, em relação à política local, especificamente Teresina, o senhor foi há pouco tempo, tinha o nome à disposição do PT para uma candidatura à prefeitura da capital. Hoje são dois nomes que o seu partido, o PT, tem numa disputa bastante acirrada interna. Qual a sua projeção para essa decisão do PT? Eu já ouvi até, Joelson, situações em que, Paula, petistas afirmam o seguinte: olha, essa decisão vai ser do Diretório Nacional. Não vai ficar, vai passar das atribuições. O senhor acha que é possível pacificar o partido em torno dessa estratégia? Acredito que haverá entendimento aqui mesmo, haverá pacificação. Acredito que a estratégia foi uma estratégia positiva para o partido, que começou com vários pré-candidatos, ocupou bastante espaço no debate político sobre a sucessão em Teresina, em função dessa estratégia. O debate continua, tanto que você está fazendo essa questão. Há, às vezes, um acirramento, mas dentro de um clima de disciplina partidária que permite eu dizer com toda segurança que nós estaremos todos juntos em torno do candidato que for sufragado pelo partido. Então, o Franzé e o Fábio Novo estarão juntos nas ruas de Teresina para oferecer à capital a oportunidade de experimentar o modelo petista de governo. Deputado, essa escolha, na sua avaliação, ela deve de fato já acontecer nesse mês de agosto ou seria mais indicado aguardar aí para o mês de dezembro, como alguns petistas colocam que poderia ficar até para o próximo ano, caso o Diretório Nacional de fato entrasse nessa discussão? Eu acredito que já está chegando a hora da gente decidir. Esse debate já vem acontecendo desde o final do ano passado. A estratégia já rendeu os frutos que tinha que render. Agora nós precisamos definir o candidato para, junto com ele, irmos a Teresina, junto com ele, construirmos um programa com a participação de amplos segmentos da cidade de Teresina. Aí esse seria o segundo passo da pré-campanha, da construção participativa de um programa de governo com a participação de todas as forças internas do partido e convidando o máximo de forças sociais e políticas de Teresina para participarem desse esforço de elaboração do programa. Muito se falou, o próprio governador falou essa semana,
que as opiniões que ele tem dado são as opiniões de um militante como outro qualquer. Um cenário como esse, a palavra do governador, do ministro Wellington Dias, é a palavra de um militante qualquer, mesmo quando se trata de PT? Não. Não é a palavra de quem decide sozinho, de quem manda, porque não é assim no PT. A história já mostrou isto várias vezes, mas também não é a palavra como se fosse de um outro militante. Claro. Há um peso, há um impacto, a liderança do Wellington é inconteste. O Rafael é um líder em ascensão também, é governador do nosso estado, muito bem avaliado. Então, o pensamento deles tem uma influência bem significativa na hora do partido tomar a decisão. E sobre a projeção petista na eleição municipal como um todo, deputado, no estado do Piauí, o PT que sempre, eu não diria que tenha participado timidamente, mas sempre ficava ali no pelotão intermediário de prefeitos eleitos. Agora estabelece-se uma meta audaciosa de chegar a lançar candidaturas próprias em mais de 100 municípios e buscar, quem sabe, eleger em torno de 80 gestores. É possível essa meta? É possível, sim, eu acredito. O partido passou por um período muito difícil, entre 2014 e 2018, nós experimentamos uma ladeira abaixo muito significativa, houve uma onda que soprou no rumo da direita muito forte, o partido se desgastou, mas eu percebo que agora nós estamos numa onda ascendente. Essa história da eleição do Rafael, o fato dele estar muito bem avaliado, a eleição do Lula, a capacidade que o Lula teve de retomar as políticas sociais, que, aliás, nós aprovamos com relativa facilidade no Congresso. Não é? A capacidade que o ministro Haddad está tendo de pacificar a economia, mudou os indicadores de perspectiva econômica no Brasil, de negativos para positivos. Não só entre os petistas, entre os economistas, entre os empresários. Mudou a perspectiva. A projeção do mercado futuro é de inflação cada vez mais baixa. De modo que isso tudo cria aquele sentimento. Bom, é hora de aproveitar as coisas que estão dando certo e navegar nesta onda. E acho que isso repercutirá positivamente em Teresina e no interior, com uma boa ampliação do número de prefeitos do PT e de vereadores e vereadoras. Deputado, agora sobre a eleição aqui em Teresina, tem tido uma ampla discussão sobre quem vota dentro do PT, se são as tendências ou os membros do diretório de fato que fazem parte dessas tendências. O senhor avalia que, pelas regras do Partido dos Trabalhadores, é possível que esses líderes das tendências façam alterações nesses membros conforme seus próprios entendimentos? Pois é, as tendências são a realidade do partido, elas têm uma dinâmica própria que eu nem acompanho muito bem, né? Mas elas também sofrem a influência disso tudo que nós estamos falando aqui. Desse contexto geral, da opinião do governador, da opinião do ministro, de modo que elas não decidirão o voto dos seus membros só olhando para o próprio umbigo. Acho que vai pesar a responsabilidade política. Deputado Bernardo, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no Jornal do Piauí e pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado a você.